maravilhosa, com batonzão vermelho. Obrigada. Vermelha, toda maravilhosa. Então, a gente está aqui hoje. Já vou dar um spoiler, dizer que esse nosso programa vai mudar de nome. Pode, Abner? Então, agora ele vai se chamar Arte e Ciência, falando sobre conteúdos acadêmicos, científicos, sobre música, conversando com pessoas incríveis, maravilhosas, como a professora Elaine Rovena, que é até difícil de falar quem é essa mulher. É uma pessoa que eu admiro muito, é uma pessoa que me inspira muito. Obrigada. É uma mulher que eu acho que é uma inspiração para essa nossa geração. Ela é um exemplo dessas mulheres que estamos construindo hoje, que são mulheres empoderadas, mulheres que têm voz ativa, e é justamente sobre isso que a gente vai falar, sobre voz, sobre como a voz pode curar, sobre como a voz pode nos empoderar, como que a voz influencia tanto a nossa saúde quanto a nossa autoestima. Então, hoje, maravilhosa, Elaine Rovena, eu vou deixar você se apresentar, falar um pouquinho da sua carreira. Eu sei que a Elaine é uma multiartista. Ela é bailarina, ela é cantora, ela canta jazz, ela canta ópera, ela dá aula, ela é preparadora vocal, ela é produtora, ela, meu Deus do céu, dá até uma falta de ar para falar tanta coisa que essa mulher faz. Então, Elaine Rovena, o espaço é todo seu. Não sei se eu falei na hora que quebrou ou foi agora, mas eu achei muito interessante que eu achava que Rovena, de fato, era um sobrenome, não é? Sei que é o seu nome, e é lindo. Então, Rovena, o espaço é todo seu. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Fala um pouquinho pra Conto, gente sim. dessa... Primeiro... Perdão. O espaço é todo seu, fica à vontade. Obrigada. Primeiro, queria te agradecer o convite. A professora Alfa, o Instituto Alfa, ao Abner, esse querido que entrou aqui, sempre muito gentil. Queria colocar para vocês que estão entrando da importância de nós termos uma equipe multidisciplinar como a nossa, porque é uma equipe unida e é uma equipe que se coloca para frente. A Tati colocou uma coisa que eu considero fundamental: ter uma mulher à frente de tudo isso, que é a professora Alfa. Porque o olhar dela, além de ser holístico, né, ela é uma grande profissional, ela tem esse feeling feminino, né, de respeitar as mulheres, de trazer as mulheres para a equipe dela, de valorizar o trabalho dessas mulheres. Isso é muito importante. Queria elogiar você, Tati, pelo seu trabalho, que também tem esse olhar, né, de saberes e fazeres ampliado. Você também é uma cantora de excelência, que canta uma série de concepções estilísticas, é uma grande escritora, produz, é uma fonoaudióloga, enfim. Uma das coisas que a Tati colocou, que eu acho que é extremamente procedente, é que essas nossas mulheres, essas gerações, elas são muito batalhadoras e elas querem não só um lugar ao sol, porque quem veio antes da gente sofreu muito para estudar, para chegar até aqui, mas pelo direito de nós trazermos esse olhar feminino e feminista para tudo que diz respeito à arte, porque isso também é muito importante. Eu não poderia deixar de começar o meu discurso e toda a minha prédica sem antes falar nisso, que eu me orgulho de ser mulher. E acho que isso é muito importante quando se trata de você trazer esse seu olhar feminino para tudo. Porque a gente sabe que, inclusive, neurocientificamente, existem cérebros que são diferentes, tanto do homem quanto da mulher. E nós sabemos que nós temos um olhar diferente, nós temos uma intuição diferente. Por que você está falando isso, professora? Porque isso é importante quando a gente traz esse olhar para a análise desse ser humano que a gente vai trabalhar. Eu não estou diferenciando o homem da mulher. Pelo contrário, eu acho que o olhar crítico e às vezes bem objetivo masculino
por causa dessa testosterona lá em cima. É muito bacana, mas esse nosso olhar intuitivo, esse nosso pente de sacação das coisas que ocorrem nesse universo grandioso que é do ser humano como uno, porque cada um é um universo diferente, cada um tem uma história maravilhosa. Hoje, inclusive, eu participei de uma mesa redonda de debates aqui na universidade, na Faculdade de Música do Estado, onde eu sou cadeira, e eu fiz questão de colocar muito isso, tanto para os alunos de canto lírico, quanto os alunos de popular, que é muito importante todo o conhecimento, mas mais importante é o autoconhecimento, para que você se entenda e para que você dê um feedback para a equipe multidisciplinar que vai trabalhar com você. Por isso, aí entra o olhar feminino do entendimento da psique, do entendimento desse ser humano contextualmente, que muitas vezes não se coloca, e isso reflete na voz, não é? Eu tenho uma querida amiga, que também é uma poeta, a Viviane Mosé, que tem um poema que eu adoro, onde ela diz que palavras não ditas são lágrimas endurecidas, e lágrima endurecida vira tumor. Então eu acho que ela conseguiu trazer exatamente o que eu penso, o que a Tati pensa, o que a Alfa pensa, o que tantas mulheres pensam. E por que eu bato no universo feminino nesse momento, nessa live? Porque as mulheres ainda têm muitas lágrimas endurecidas em função da vida delas, em função de toda uma batalha em relação a se colocar no mercado de trabalho. O homem não sofre isso? Sofre. Mas a mulher ainda trabalha muito dentro dessa área de se impor e de se colocar. Tanto é, a Tati sabe disso, né? Isso, de colocar para fora a própria voz. Inclusive, nós temos um contingente muito maior de mulheres com pólipos e com fendas do que homens. Porque, vejam bem, a gente está falando de autoestima, a gente está falando de uma série de fatores. Hoje, se você é uma mulher no mercado de trabalho, numa empresa que é fundamentalmente feminina, quando você vai para uma reunião, você não vai falar boa tarde, boa noite, como vocês estão? Você vai falar boa tarde, senhores, como vão? Só isso você já está saindo do seu pitch, quer dizer, da sua zona de conforto e criando uma voz, uma persona vocal para você se impor no mercado de trabalho. Então, a gente sim traz a questão da saúde, da autoestima, começando por esse viés feminino, respeitando muito o viés masculino. E queria colocar para vocês também que o Brasil é campeão de celeumas vocais mundial, só perdendo para a Espanha. Então, isso é muito delicado. Nós temos aí um desonroso segundo lugar de celeumas, calos, pólipos, fendas e câncer. Isso é muito sério. Professora, mas o que isso tem a ver com autoestima? Tudo. Vamos fazer então um caminho para isso ficar mais claro. O ser humano ele nunca é, o ser humano sempre está. Então o que vocês estão hoje, vocês podem não estar amanhã. E tudo reflete na sua voz. Além disso, nós temos os fatores que são muito importantes deste nosso olhar, que mudam hormonalmente a sua voz. Uma menstruação, uma menopausa, uma andropausa. Se você está atravessando um período complicado, delicado da sua vida, a sua voz vai mudar. Enfim, a sua voz ela vira um ping-pong. O que eu faço para evitar? Em primeiro lugar, a consciência e o autoconhecimento. Mas sempre sabendo
que a sua voz vai estar à mercê das intempéries, de ventos e tempestades. E por que que eu sempre busco a questão do autoconhecimento? Porque você nasceu um ser biológico e se transformou num ser social. Vocês já viram algum bebê rouco? O bebê é aquele que grita, enlouquece todo o quarteirão, mas ele não fica rouco. Porque ele é um mini cantor lírico. Percebam o corpo de um bebê. Ele tem um tronco largo, as pernas finas, e a cada movimento que ele faz, ele apoia como um cantor lírico. Esse vira. É a mesma coisa. Isso significa que a gente já nasce sabendo. O seu organismo, ele nasce perfeito. Por que que o tronco é maior? Porque você está ali com os seus intercostais abertos em toda a sua plenitude. As cartilagens, elas funcionam super bem. Seus pulmões estão a mil. Você não tem tensões. E tudo na sua vida funciona maravilhosamente bem. Porque o bebê, ele tem todas as suas necessidades satisfeitas. Ele come, ele bebe, ele mama, ele dorme, faz cocô, faz xixi. Vocês lembram quando vocês eram pequenos? Tudo era enorme. Vocês já passaram pela situação de quando pequenos irem na casa dos seus avós ou tios e as coisas eram imensas. Adulto, você volta para aquele lugar, é tudo pequenininho. Porque o seu olhar infantil, ele maximiza. Ele é um olhar de maravilhas. Tudo é lindo, tudo é mágico. Você tem amigos imaginários, as cores são mais fortes, tudo é muito mais lúdico. Você ainda é um ser biológico. O que que faz com que você passe do ser biológico para o ser social? Os bullings, as reprimendas, e você sai do seu universo, da sua zona de conforto, que é a sua casa, sua rua, o seu bairro, e ir para uma escola. Eu costumo dizer que a criança ela é bem cruel, porque ela é cruelmente sincera. Se entrar numa sala, uma senhora com o rosto coberto de verrugas, nós vamos pensar, nossa, o rosto daquela senhora está cheio de verrugas. Mas a criança vai falar, nossa, seu rosto está cheio de bolinha, que coisa estranha. Todos nós pensamos assim. Então, o que divide os adultos das crianças é o verniz social. A partir do momento que nós nos tornamos seres sociais, nós começamos a criar padrões de preconceito. Nós começamos a criar padrões de comparação. E é a época dos apelidos. Uma criança, quando ela é agressiva e desajustada, ela vem de um lar e de um ambiente desajustado. Atrás de uma criança muito cruel, existem adultos desajustados. Só que as crianças não sabem disso. E quando você tem 5, 6, 7 anos, que você vem do universo da sua casa, onde você é mais elogiado naturalmente, onde seu pai e sua mãe são heróis e podem tudo, você chega na escola e você percebe que tem gente que tem mais dinheiro que você, que tem gente que tem mais poder que os seus pais, que mora melhor que você, que não quer você, que não gosta de você, que não faz a menor questão de estar perto de você. Então é aquele momento onde todo mundo foi convidado, menos você. E você chega para aquela criança que tem a turminha dela e diz, mas por que você não me chamou? Porque eu não quero. Essa é a falta do verniz social. Porque eu não gosto de você. Bom, para uma criança de 6, 7 anos, a rejeição, seja em casa, seja no colégio ou em qualquer lugar, significa comparar o amor que ela recebe com o amor que outrem recebem. E na cabeça dela, a culpa é dela. Por quê?
que a professora Rovena está trazendo tudo isso para vocês. Porque as nossas definições vocais começam a partir deste momento. E se tudo funcionava muito bem no seu aparelho de fonação, se a sua respiração era correta, era calma, era tranquila, você começa... Ansiedade. Eu deixo aqui uma pergunta para vocês. Quem é que não passou por bullying? A não ser se você fosse loura de olhos azuis, impávida, colosso, morando numa mansão, tendo dinheiro, tudo que você queria, Mesmo e as crianças assim chegando passa, perto de né, você. bullying. Mesmo assim passa mesmo. Mas é mais difícil. Porque tem sempre aquela ou aquele na escola, aí é que começa, que a criança começa a entender que aquele ali que tem mais dinheiro, ou que tem uma beleza mais padrão, vai ser mais favorecido. Você E aí acredita você que a começa... internet hoje ela amplifica isso, Elaine? Muito, muito. Ela amplifica isso. Inclusive, é um estudo que eu fiz com um grupo de profissionais e que nós percebemos que a idade social ela está entrando muito mais cedo do que há 10, 15 anos atrás. Existe uma diferença considerável entre as realidades de uma criança de 7, 8 anos, de 20 anos atrás, para essas crianças de 7, 8 anos. Porque essas crianças entram na escola mais cedo e mesmo que não estejam na escola, já sofrem bullying até na internet. Algumas se suicidam e a gente sabe disso. E a gente tem acompanhado esses processos. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque tudo começa aí. É muito importante vocês saberem que vocês nasceram perfeitos. Vocês eram mini cantores líricos, com uma ressonância absurda, que o quarteirão inteiro ouvia vocês gritando sem ficarem roucos, falando alto sem ficarem roucos. E os gritos, né, vêm às vezes com aquele drive, né? É tudo muito pronto. Então, o que aconteceu? O que aconteceu com a gente? A gente desaprendeu? Não, a gente bloqueou. Porque se você passar por um processo de hipnose, você vai cantar como você cantava antes. Você vai conseguir o seu apoio diafragmático, você vai conseguir respirar como antes. A gente não desaprende. A gente bloqueia. Como tudo aquilo que nos causa dor. Tudo aquilo que nos causa dor é colocado dentro de uma gaveta e é encostado. Sabe aquela gaveta que às vezes está tão cheia de meia ou de calcinhas que começa a esborrar? Isso vai acontecer em algum momento. Então é muito importante que a gente entenda dos nossos processos, e é por isso, Tati, que a gente trouxe a questão do autoconhecimento. Sim, e se a gente falar de autoconhecimento e voz, é interessante que a voz é um instrumento que está dentro da gente, né? Então, de qualquer Sim. forma, é uma ferramenta para a gente se olhar, né? É a nossa principal ferramenta de comunicação. Então, muito isso, a gente conseguindo fazer esse exercício de olhar para dentro, de olhar para a nossa voz, a gente consegue uma ferramenta maravilhosa para entender um pouco mais de como a gente expressa as nossas emoções, né, Elaine? Rovena. Sim, com certeza. Deixa eu falar rapidamente sobre essa questão de Elaine, de Rovena, né? Eu acho, Só para vocês se localizarem também. Eu achei um programa, vocês podem procurar no YouTube, se vocês jogarem lá, Elaine Rovena, tem um programa maravilhoso, onde a Elaine fala um pouquinho da carreira dela, onde ela canta maravilhosamente, vai cantar umas musiquinhas pra gente, né? E aí eu achei muito legal essa história que você contou, de que Elaine Rovena é um nome composto, que Rovena não é sobrenome, Isso. você está muito acostumado que as pessoas te chamem de Rovena, e que reza a lenda que você não gosta tanto que te chame só de Elaine. Porque na verdade o que não é que eu não gosto, eu não estou acostumada. Quando falo em Elaine Rovena, é o que eu digo para as pessoas, se eu não gostasse, eu não teria assumido o meu nome como nome artístico. Claro. Inclusive, eu já tive produtores que disseram, coloca só Rovena, que é o nome mais forte, na minha opinião, inclusive, porque eu me sinto muito mais Rovena do que Elaine. Porque, na verdade, Rovena era um nome que minha mãe queria muito para mim, ela tinha lido num livro e ela queria muito colocar em mim. Só que
Tem 3 Elaines na minha família, uma Elaine, inclusive, muito especial no coração da minha mãe, bem mais velha que eu, inclusive. Mamãe resolveu homenageá-la e colocou Elaine Rovena. Mas nem mesmo meus pais, os familiares, os amigos, ou as pessoas me chamam lá atrás de infância, me chamam de Lai, que é o meu apelido. Então, várias pessoas vocês vão ver, né, convivendo, que me chamam Lai, Lai é meu apelido. Ou pegam do Rovena e me chamam de Rô, né, que até a própria imprensa não me chama de Elaine, me chama de Rovena, todo mundo me chama de Rovena. Por isso que é Rovena, ponto, Elaine Rovena. Porque as pessoas ficam procurando Rovena, não vão em Elaine, né? E é isso, não é que eu não gosto. Elaine Rovena, o nome composto, como se fosse Ana Cristina, ele entra, mas se chamar só Elaine, parece que não sou eu. Porque praticamente ninguém me chama de Elaine. Aí, no Rio, em outros estados, Rovena não é um nome comum, ninguém conhece. Mas aqui tem várias Rovenas, aqui no Espírito Santo. É isso. Interessante, interessante. Vou ler aqui o que o pessoal está escrevendo aqui. Várias pessoas entraram. Queridos, vocês querem já começar a fazer alguma pergunta? Se quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade. A professora Elaine está aqui Sim. para isso. E essa questão da voz e da autoestima, Rovena, Sim. fala um pouquinho para a gente. Como que você relaciona isso? Assim, eu posso dizer, para mim, eu era uma menina muito tímida e me empoderar da minha voz me ajudou a me empoderar de mim. E eu vejo Sem muito dúvida. isso, principalmente nas mulheres, né? Eu lembro que eu tinha uma aluna que era de comunicação e que ela falava assim, muito... E aí ela era gerente de hotel e ela dizia que ela falava com os funcionários, ninguém nunca obedecia, ninguém nunca falava. E aí a gente foi treinando, porque era o que ela estava buscando, conseguir trazer um pouco mais de entonação, de assertividade na voz dela. E aí eu lembro ela muito feliz me contando que um belo dia ela falou assim, Fulana, mesa 2, agora! E a menina foi imediatamente, ela falou, mas eu me senti tão poderosa de conseguir, com a minha voz, conduzir a emoção que eu queria. Isso. E, inclusive, conseguir que a pessoa fizesse a função que eu estava determinando. Fala um pouquinho pra gente dessa correlação da voz com essa autoestima. Sim. Como eu coloquei para vocês, a voz é o seu maior cartão de visitas. É através da voz que você vai se localizar no mundo. Por isso a importância de nós nos conhecermos e entendermos para onde essa voz está nos levando. Por isso eu fiz todo esse apanhado e vim trazendo da primeira infância e a questão da onde que isso começa a se quebrar, da onde que isso começa a ser modificado e o porquê da importância de eu entender qual foi o meu momento ou quais são as situações onde eu não consigo me colocar exatamente como essa pessoa, essa gerente que você nos trouxe. Que a partir do momento que foi incentivada por você, que criou, né, que trouxe a voz dela à tona, ela conseguiu se impor. Na verdade, E a voz tem esse poder. esses mecanismos vocais, né? Que cada ajuste que a gente faz traz uma sonoridade, que cada sonoridade traz, de fato, uma percepção para o interlocutor, né? Exatamente. Exatamente. E quando a gente fala a questão também de saúde, né, muito linkada com a autoestima, é porque se você cria, em função de uma situação de vida, uma persona vocal, você pode ter problemas vocais por causa dessa persona. Porque se a minha voz é assim, e eu começo a falar assim, eu vou ter problemas. Se a minha voz é assim, e eu quero me impor, fazendo uma voz infantil, porque eu tenho uma história de vida desse jeito, eu vou ter problemas. Eu vou precisar citar a Xuxa. Essa semana saiu na mídia que a Xuxa está com calos. Ela está extremamente roquenha. Por quê? Porque ela forçava uma voz infantil, ela criava uma persona vocal que não condizia com a realidade dela. Mas naquele momento, a voz dela refletia o emocional da profissional. E é por isso que eu
quando você me convidou, quando o professor Alfa falou, eu pensei nessas duas temáticas porque eu acho que são fundamentalmente muito importantes. Vou colocar o óculos aqui que eu estou vendo que as pessoas estão falando. Sim, o Sandro Personal comentou aqui. Eu tenho uma filha de 6 anos e ela sempre quis ser cantora, então resolvemos colocar para fazer aula de canto. Ela está gostando muito e tem uma autoestima bem alta. Só temos medo de, como pais, errar, né? Então, pelo que eu entendi, com as aulas de canto, isso deve ter elevado a autoestima dela. Isso é maravilhoso, na Isso é minha opinião. maravilhoso. Isso é maravilhoso porque esse lugar da autoestima, quer dizer, ela já está se sentindo empoderada, porque ela está tendo um controle da voz dela, o canto empodera, né, porque te traz para um universo maravilhoso. Eu entendo, Sandro, quando você coloca da preocupação de vocês como pais, mas vocês estão indo pelo caminho certo, porque a sua filha está sendo feliz. Eu não acredito em nenhum caminho que não seja através da felicidade. É necessário que ela esteja fazendo alguma coisa que ela goste, né? Nessa passagem, inclusive, da formação do cérebro dela, que é nessa primeira infância, então, com certeza, vai ser um adulto com uma autoestima elevada. E isso é fundamental, principalmente no mundo antropofágico que nós vivemos. Não é verdade, Tati? É verdade. Não, com certeza. Você ter consciência da sua voz, você ter autoestima, você ter consciência de si e como você se coloca no mundo, como se você se defende desse mundo que só quer realmente jantar a gente, né? Isso é muito importante. Então, Sim. claro que a educação, você conseguir colocar a realidade, né? Mas que a gente sabe que cantar soa como um superpoder, realmente soa. E isso, com certeza, faz um bem enorme para a autoestima da sua filha. Porque cantar é um superpoder, né? Eu tenho Com uma menina que certeza. ela é advogada e faz aula de canto, aí começou a colocar uns videozinhos no Instagram. Ela falou, Tati, primeira vez que eu coloquei o vídeo, eu cheguei no trabalho, as pessoas, nossa, como você é incrível. Ela falou assim, eu me senti tão poderosa que ninguém tinha nunca nem olhado para mim. Aí quando eu comecei a colocar umas coisinhas que eu cantava, as pessoas começaram a me olhar como se eu fosse uma pessoa que tinha uma habilidade extraterrestre, uma coisa assim de outro mundo. E realmente isso acontece, né? Tem uma, Acontece sim. tem uma outra pergunta aqui, não sei se você vai falar esse nome. Regis, não sei, perdão. Regis. Para mim não está Regis. aparecendo Então, a Regis está falando aqui pergunta. sobre canto coral para crianças e adolescentes na escola e autoestima para as suas emoções. Qual a sua visão? Então, pelo que eu entendi, qual a sua visão para as crianças, o canto coral para crianças e adolescentes na escola? Qual é essa relação para a autoestima e para as emoções dessas crianças? Acho fundamental. Gosto muito de coral. Comecei, inclusive, a minha carreira em coral, Eu também. porque na verdade, eu já era uma bailarina e eu era pianista. Digo era porque eu não toco mais, eu acho que para você dizer que você você tem que estar praticando. Desde os 5 anos de idade, né? Então, assim, eu era aquela criança de 7, 8 anos que estudava 4 horas de piano erudito, e morava no Rio de Janeiro, inclusive, estudava no Conservatório Brasileiro de Música, e todo mundo já me via como aquela criança prodígio, que de fato eu era, mas com uma carreira de concertista. Só que eu era apaixonada pela dança, pelo balé. Então eu fui muito para a dança. Com 17 anos eu já era coreógrafa. E eu tocava piano, mas assim, tocava, mas já não estudava mais essas 4 horas, porque estava muito voltada para as minhas 4 horas de dança. Entre balé clássico, contemporâneo, jazz, enfim, tudo. E quando eu entrei, meu primeiro curso, entrei na universidade, eu fiz 17 anos dentro da universidade. Meu primeiro curso foi serviço social, na verdade. Então, eu conheci o maestro da Universidade Federal aqui do Espírito Santo e ele me chamou para cantar no coral. Como eu tinha trauma de coral, porque na faculdade de música a gente era obrigado a fazer essa matéria, né, eletiva, falei, não quero. Resumidamente, perdão, resumidamente, eu entrei no coral
6 meses depois eu era solista do coro. Viajei muito, muito com o coral. Adoro coral, acho coral uma grande escola. E foi o coral que me levou para o canto lírico. Foi o meu maestro que disse, não, você tem que fazer canto lírico. Que, na verdade, eu tinha um horror. Aquela adolescente super bronzeada, com uma mochila lotada de sapatilhas, com 17 anos, eu não queria fazer canto lírico. Queria dançar. Queria tocar minhas músicas populares, ou o que fosse ali, fazendo teatro já. E eu fui para o canto lírico. E mergulhei no canto lírico. E a minha ponte, sem sombra de dúvidas, foi o coral da universidade. Então, eu acho salutar, absolutamente pertinente e necessário, todo mundo ter uma experiência com coral. Não importa onde. Então, para timidez, por exemplo, eu comecei cantando em coral porque eu não tinha coragem, eu era envergonhada. Então, ali no meio de um monte de gente, você também vai se sentindo mais à vontade de soltar a voz aos pouquinhos, vai conhecendo um pouco mais dessa sua voz, até para partir para esse mundo de falantes que nós temos, né? É verdade. Eu não estou conseguindo ver as perguntas. Para mim, parou aqui, Tati. Tem mais alguma? Tem. A professora Alfa, ela fala, com relação à saúde, fale um pouco das etapas em ter saúde e cantar profissionalmente. Sim, ótima pergunta, professora. Boa noite. Quando a gente pensa em voz, a gente tem que pensar num corpo saudável. Hoje de manhã eu falei muito sobre isso na minha palestra. Cuidado com receita de bolo. O que significa isso? Cursinhos valita rápidos de internet, sem embasamento, sem bons professores, para você ter o real entendimento do que é a voz. Aí eu vou ter que fazer uma propaganda linda para o nosso Instituto Alfa, nossa Faculdade FETS, porque são cursos conscientes, com uma equipe multidisciplinar de excelência. E é importante que a gente compreenda que não existe uma divisão. Eu vou ter uma prega vocal saudável, mas o resto do corpo vai enlouquecer. Não, gente, não existe isso. Me fala um bom alimento para a prega vocal. É aquele que faz bem para o seu corpo. Eu posso tomar gelado? Eu posso fazer isso ou aquilo? Depende de você. Eu já tive alunos que tiveram hiato de prega porque estavam no frio e tomaram uma sopa super quente, falando naquele gelado de menos de tantos graus. Vai ter o mesmo impacto. Porque, na verdade, quando a gente fala, e a Tati pode falar muito bem disso enquanto fono, quando a gente fala desse impacto, né, me faltou a palavra, bom, do frio, do quente e vice-versa, isso, do choque térmico, a gente fala dessas mudanças bruscas de temperatura. Pronto, era isso que eu queria lembrar. Então a gente tem que estar muito ligado nisso. O que eu sempre recomendo? Uma visão holística sua para que você possa trazer saúde. Então, a primeira coisa, eu sempre coloquei isso hoje de manhã, falei disso em toda essa nossa jornada e falo isso nas jornadas de uma vida. Começa pela equipe multidisciplinar. Existem processos que são inimigos ocultos, são demônios na sua vida. O refluxo é uma das principais, porque ele é silencioso. Eu tive agora há pouco um ex-aluno que fez um calo no terço médio. Até enviei os exames dele para o João, Tati, que a gente estava conversando, e isso evitou, inclusive, que ele fizesse uma cirurgia. Né? Fez fonoterapia aqui. Então, assim, você precisa passar por otorrino uma vez para fazer um estrobo, né? Uma videolaringostroboscopia, para você ver como é que estão suas pregas vocais. Gente, ficou rouco mais de 15 dias? Tem alguma coisa aí. Minha voz é rouca, mas eu canto a beça. Não existe isso. Não existe isso. O cerne da sua voz é a voz falada. Mesmo que você cante todos os dias, você vai cantar aí 2, 3, 4 horas, mas você fala um dia inteiro.
Então é preciso que você saiba lidar com esse processo. Segundo ponto, quem trabalha com fonoterapia é fonoaudiólogo. Você precisa de suporte. Se você é um cantor que tem uma carreira, você precisa do suporte de uma fono. Hoje foi falado, inclusive, disso. Eu tenho dinheiro para pagar um professor de canto, mas para fono não. Será que o meu professor de canto pode fazer algum trabalho aqui? Mais ou menos. A visão do professor de canto e a função é trabalhar voz saudável. A gente tem toda uma equipe multidisciplinar, otorrino, fono, gastro, porque se você tem problemas gástricos, isso vai refletir na sua voz. Se você tem hipotiroidismo, isso pode refletir na sua voz. Então, existe a necessidade fremente, respondendo o professor Alfa, de você sempre fazer um check-up, de você ver como é que está tudo isso aí, de não pensar numa prega vocal isolada. Até para você emagrecer, eu quero perder 20, 30 quilos. Calma. Como dizem os italianos, calmato per favore. Se você for um cantor lírico e você emagrecer bruscamente 20, 30 quilos, sua voz vai para o pé. Sua voz não vai ficar a mesma. Então, a realidade de um cantor é diferente de qualquer outro profissional da voz. Sim, se você quiser passar da voz, né? Isso, por dietas bruscas, por cuidado com isso. Eu sempre coloco, porque eu e a Tati, a gente tem os mesmos hábitos de atividades aeróbicas, né? Então, assim, acho ótimo uma musculação, mas a minha musculação ou a musculação não vai me trazer para o lugar de uma corrida, para o lugar de alguns exercícios que são aeróbicos, de uma caminhada, não vai. Então, assim, você precisa colocar na sua rotina, não só para fabricar serotonina. A Tati faz rapel, faz uma série de coisas, que isso é importante. O seu corpo, ele não pode ficar adormecido. Para qualquer um. Mas dos processos de aprendizado, né? Também se inserir novas atividades, isso faz bem para o cérebro, para o corpo. E como o Abner está falando aqui, voz é corpo, né? Voz é corpo. E eu acho que o que está mudando nisso? Eu tenho conversado muito com colegas sobre isso. Essa consciência da equipe multidisciplinar e essa consciência de que você não pode impor à sua prega vocal uma responsabilidade imensa que ela não tem. Você tem que pedir ao seu corpo todo que reaja à sua voz. Até porque a sua voz ela é aqui no externo. A sua voz só acontece quando ela sai de dentro de você. Porque aqui fora é que tem o ar e tem a gravidade. Então, oi, ei, sobe, o que você quiser. É aqui fora a sua voz. Se você tem essa consciência cerebral de que a sua voz está aqui, você para de pensar na sua voz aqui. E a gente vê muito cantor com duas coisas. Uma que parece Napoleão Bonaparte, ou Julio Iglesias, né? Canta com a mão o tempo todo aqui na barriga, no diafragma. Por favor, não façam isso. Fica o tempo todo preocupado aqui com o apoio. Gente, que isso? Esquece isso, em nome de Jesus. Tira isso da cabeça. E a outra coisa é ficar com a mão na garganta. A minha pré... Gente, é o corpo. Ó, entrou, saiu. Entrou, saiu. A prega é um veículo. Ela tem que estar saudável, mas ela é um veículo. Sua voz está aqui fora no externo. E isso muda tudo, porque se eu penso aqui, olha, eu vou trazer minha voz para cá, tá? Olha, eu vou trazer minha voz para cá. Eu vou trazer minha voz para cá. Oi, ei, oi. Eu vou trazer minha voz para cá. Esse é o segredo dos cantores líricos. Porque o que importa, basicamente, é a sua consciência vocal. A partir do momento que você se conscientiza que sua voz está no externo, você trabalha o quê? A sua ressonância. O seu foco, você faz... bem baixinho. Numa sala para 650 pessoas,
Ou canta com uma orquestra com 80 pessoas aqui, todo mundo vai ouvir sua voz. Claro que às vezes o cantor lírico ele tem um volume, mas não é isso. O que faz com que as pessoas te ouçam é o quê? É a ressonância. É aonde você pretende trazer essa voz. E aí a Tati falou uma coisa da questão do pensar, que é perfeito. Quem pensa certo, canta certo. Quem pensa certo, fala certo. E desmistificando. A gente está numa época que a gente tem que entender. Então a gente tem que peneirar a multi-informação. Tem que ser mais prático no movimento do pensar e do fazer. E aí entram as técnicas. Não existe uma técnica só correta. Existe o que é correto para você. Então, profissionais como nós têm essa consciência de que existem técnicas básicas para o belting, para o crossover, para a escola americana, para a hispano-italiana. São escolas diferenciadas, com técnicas diferenciadas. Mas a gente tem que saber o que você quer. Objetivamente, onde você quer chegar. Para a gente isso é importante. Respondi, professora Alfa? A professora Alfa fez uma outra pergunta. Falou, a senhora que faz parte da Faculdade de Festas do Instituto Alfa consegue apontar melhorias nos nossos alunos? Muito, muito, muito. Até porque, dentro dessa... Eu estou abrindo aqui até para fazer uma leitura dos nossos novos cursos, que saíram agora recentemente, e são cursos em várias áreas. Em várias áreas. Então, você pode contar com uma equipe multidisciplinar dentro de vários cursos correlatos à área vocal. Então, você tem o canto erudito. De excelência, né? Excelência. Mais super reconhecidos no mercado. Eu quero fazer um elogio à Alfa, porque em 2016 ela já via esse boom da internet. Nós temos um curso de ginástica respiratória global, que é um método que eu criei e trabalho há 22 anos, que a Alfa lançou em 2016. Vocês imaginam que a gente tem aí 8 anos, né, pela frente. Então é importante que a gente tenha teatro musical com ênfase em canto, pedagogia vocal com ênfase em belting, canto erudito com ênfase em ópera. Mas não é só ópera? Não, gente, não é só ópera. É a mesma coisa que colocar numa caixinha o fonoaudiólogo. A Tati mesmo pode falar. Nem todo fono é expert em voz falada, tem alguns que só trabalham com a questão auditiva. Não é isso, Tati? Exatamente. A gente tem o canto crossover, vocês precisam entender essas diferenças das escolas, né? Do crossover da escola americana, da hispano-italiana, do belting contemporâneo, né? Que a gente tem como aí. transitar por essas escolas, né? Sim. Tem canto coral, tem coreografias, artes cênicas, enfim. Dança é um amplo universo que vocês podem se localizar. E respondendo a sua pergunta, professora Alfa, eu acho que tanto eu quanto a Tati podemos falar. A diferença é gritante, né? Sim. E essa questão dessa abertura de cursos para esse nosso mercado, né? Por exemplo, a gente sabe que essa pós-graduação com ênfase em belting é a primeira do Brasil. Então, como Sim. que expande os nossos horizontes? E a gente sabe que o conhecimento que leva a gente adiante, né? O conhecimento faz com que a gente consiga evoluir e evoluir a passos firmes, né? Evoluir com consciência. Falando de jornada do Instituto Alfa e de você, que é sempre tão maravilhosa com seus projetos, fala um pouco para a gente dessa jornada da voz, dos saberes vocais, dessa nova edição presencial aí. Nós fizemos 18 edições, você foi uma das convidadas especiais, falou lindamente. Aliás, nosso programa ficou uma referência, tanto no visual, que ficou super lindo, né, Tati? Sim, parece que a gente combinou as cores e tudo, ficou super bacana. Aqui é um filho desse seu projeto, né? Eu acho super bacana isso, mas o seu programa ele é bem amplo.
né? Esse programa é bem amplo e eu acho que isso é muito importante. E você vai voltar com a gente, claro, e vai vir presencialmente aqui em Vitória, porque a gente fez 18, venha. Eu vi que você tinha um compromisso, né, no 11 não veio. Sim. Me prometeu e não veio. Então, a gente tem aí para vocês assistirem 18 edições com os maiores profissionais do canto no Brasil e na América Latina. A Tati foi uma delas, eu falei do programa Polindo. Vão lá no YouTube da FETS, assistam. E a gente começou a trazê-los pessoalmente. Quem veio foi o André Barroso. Foi super bacana. As jornadas que a gente faz são imensas. Essas foram 14 horas, mas foi bem bacana. Não dá para fazer menor. E é isso que a gente traz, né? Esse movimento todo. A gente vai continuar com alguns programas que vão ser feitos online, né? Que vão ser gravados ao vivo lá na plataforma. O próximo entrevistado nosso é o Fausto Caetano, no próximo mês, mas é online. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Fausto é maravilhoso. Da Sandy, Chitãozinho Chororó, do Júnior, ele é o professor das estrelas, né? Maravilhoso. Querido demais. Eu vou entrevistar do meu amigo maravilhoso. Fofo. Fausto, ele é lindo, um profissional incrível, sabe muito. Então, fofo. Muito a pena. E ele vem no maio, mas não vem presencial. Porque a gente está trazendo presencialmente os queridos que vieram no passado. Né? E a Tati vai vir também, claro. Então, é isso. A gente tem o André aqui conversando com a gente no programa. Então, o André, a gente não perde. Não perde, vale super a pena. Sabe, é uma das coisas que eu acho que foi muito bacana, esse start da Alfa, esse olhar dela, dessa união nossa. Nós vamos, inclusive, Tati, fazer um WhatsApp. Eu já até starto para vocês que estão assistindo aqui. A gente vai fazer um grupo de estudo chamado SOS Voz, para a gente sempre estar trazendo novidades para vocês. Isso pelo Instituto Alfa, né? A gente vai começar com o WhatsApp, com os colegas, porque vou exemplificar. Eu busquei o João para esse meu aluno, que tinha parado de fazer aula por um tempo, comendo, jantando, né? Porque ele é um aluno contratado pela Sony Music, ele já faz shows profissionalmente, ele vive do canto dele. E o que aconteceu com ele? Ele teve um calo por causa de refluxo. E quando ele me ligou, já tinha uns 6 meses que ele não fazia aula, ele estava desesperado, porque ele tinha mudado a rotina dele, engordou muito, jantando, toda a ansiedade do trabalho, e sem saber que tinha refluxo. Então, o que eu fiz? Eu liguei para o João, norteei, liguei para um outro otorrino, falei com o doutor Reinaldo, a gente vai ampliando essa rede nossa de contatos, né? Eu até falei com a Fono que palestrou hoje, que é minha amiga também, a doutora Jamile Rossi, aqui em Vitória, ela falou, poxa, a gente tem uma dificuldade dessa união. Eu falei, minha turma não. Porque a Alfa trouxe isso, né? O Instituto Alfa trouxe essa união da gente. Então a gente tem uma turma. É uma turma enorme, linda. A gente se sente como uma família, de fato, né? A família do Alfa. Eu achei uma gracinha, porque o Fausto falou, eu quero participar, como o doutor Reinaldo, né? Que eu enviei o programa para ele e falou, nossa, eu quero participar. Então a gente sente que são profissionais humildes, profissionais dispostos a aprender, profissionais completamente disponíveis, né, Tati? Por isso que eu acho importante a gente cristalizar esse sonho do SOS Voz. Porque entre a gente não tem isso. Existe essa mitificação de fato, como a própria Jamile colocou, estou dando o nome porque ela falou isso publicamente para um auditório lotado, mas eu disse, opa, na nossa turma não tem isso, né?
no Instituto Alfa, na FES, e nos programas que a gente vem sonhando e que vem cristalizando. A gente tem trazido essas pessoas. Agora é o Falso, que veio para a nossa turma, né? Pessoas que eu já conhecia, pessoas que... O conhecimento a gente agrega, né? Então, muitas pessoas misturando conhecimento, pensando junto. É óbvio que isso vai ampliar a nossa forma de ver, a nossa visão, o nosso saber científico, né? Sozinho a gente não faz nada. Sozinho a gente não faz nada. E tem espaço mesmo que para tenha... todo mundo, obviamente, né? Porque mesmo que tenha as associações, elas são, né? Elas são compartimentadas. Tem que ter a associação dos otorrinos, dos fonos, dos cantores, dos sindicatos, etc. e tal. Mas a nossa proposição é estarmos juntos com multidisciplinaridades, né? Porque são fonos, são cantores, são otorrinos, são produtores, são coreógrafos que estão chegando de novo em função da abertura dos cursos, né, do Instituto correlacionados à dança, que isso é muito importante, vem os profissionais de teatro musical, enfim. A gente tem que estar junto, né, para a gente estudar e para trazer para vocês o melhor, porque aí a gente pode evitar uma série de coisas. A gente continua, claro, com todo carinho e orgulho com as nossas respectivas associações, mas hoje, numa época multimídia, é primordial aproveitar dessas facilidades da internet para nós estarmos juntos num mega grupo de estudos e de informações e de troca de conhecimento. Eu acho isso fundamental. Né, Tati? Com certeza. A gente está chegando já no final. Gente, eu e a Elaine, a gente tem que ficar aqui, ó, 1 hora, não dá pra 4 gente horas. não, né, Elaine? Não dá. Não dá. Não dá pra gente. Tem alguma pergunta? Deixa eu reler aqui as coisas. Tem uma lá atrás, eu acho, se não me engano, era da Thaís, perguntando sobre o nervosismo. Ah, pronto. Dizendo que está tudo maravilhoso. Como controlar o nervosismo se ele chegar em alguma apresentação? Thaís, eu tenho uma novidade para falar com você. Olha que maravilha. Isso nunca vai passar. E isso é absolutamente salutar. E aí eu tenho que trazer aqui, antes da gente finalizar, um episódio da grande Isadora Duncan, que era uma bailarina maravilhosa, uma coreógrafa chiquésima, e que uma recém-formada bailarina chegou para ela e falou assim: às vezes eu chego a me sentir uma Isadora Duncan, porque hoje eu me sinto super segura na hora de entrar no palco. Ela falou: então você não está se sentindo eu. Porque com 40 anos, sei lá quantos anos ela tinha de carreira, toda vez que eu entro, me dá dor de barriga. Parece que eu vou esquecer todas as coreografias. Sim. E na verdade isso acontece com a gente. A gente precisa aceitar, não é nervosismo, Thaís. É a ansiedade, é a adrenalina. E essa adrenalina é gostosa e faz parte, né, do nosso faz parte. Você pode cortar isso, mas eu não aconselho. Né? Não, eu vou tomar alguma coisa, não. Eu acho que é bacana você entrar assim, de cara, com adrenalina a mil, com ansiedade a mil. Eu sempre lembro da minha estreia no canto lírico. E na minha estreia na ópera, a minha primeira ópera, que eu era uma das protagonistas, eu tinha 21 anos, e eu cantei com o maior cantor lírico brasileiro do mundo, que era o Paulo Forte. Pensei que eu fosse morrer. Eu achei que eu ia esquecer absolutamente tudo. Mas quando você coloca o pé no palco, vem tudo. E depois você quer mais. Então, o meu conselho a você, nesses mais de 30 anos de carreira que eu tenho, é que você curta essa sua ansiedade, que você vá preparada. Se você vai preparada, você sabe que você deu o seu melhor, que você fez aquilo que era o melhor naquele momento. Aí, essa ansiedade, esse nervoso vão chegar para você de maneira diferente. Isso serve para todos vocês, hein, gente? Eu até hoje tenho aquela coisinha no estômago. Né?
Hã? O E a que, gente Tati? vai apesar do medo, né? A gente vai apesar do medo. E essa adrenalinazinha, eu que gosto de esporte radical, eu posso dizer que ela é deliciosa e faz a gente estar presente também, né? Você Sim. entrar no estado de flow é você conseguir mergulhar naquilo ali e estar totalmente entregue naquele momento, né? Eu gosto de brincar quando o pessoal fala, nossa, você cantando é diferente. Eu digo que quando eu estou no palco, não tem um pedacinho meu que não está ali. E tem uma adrenalina, e essa adrenalina traz esse estado de presença. Se essa ansiedade te deixa muito transtornada, Thaís, os exercícios meditativos são bons exercícios para você conseguir trabalhar e desenvolver essa questão de ampliar a sua concentração, conseguir separar essa ansiedade e não deixar que esse nervosismo tire o seu foco, né? Acho que tá nervoso, tá com essa adrenalinazinha, obviamente faz parte, porque senão eu acho que você não está tão entregue assim, nem está com tanta querendo dar o seu melhor, que eu acho que esse desejo da gente dar o nosso melhor, que traz essa ansiedade do ai, será? Mas trabalhar essa questão do foco, para quando você estiver ali, tirar todas as outras informações da sua mente, estar focada só no que você precisa fazer ali naquele momento. Certo, Rovena? É isso mesmo. Ela falou da meditação, eu também colocaria para vocês, claro que as coisas estão interligadas, da ginástica respiratória. Porque se você trabalha a sua respiração, seja na yoga, na meditação, eu gosto muito da meditação também, porque te traz para um outro lugar, né? Te desliga de um contexto que não tem a menor necessidade. 90% do que a gente pensa não tem a menor necessidade. Tem que ser descartado. A meditação descarta isso, porque senão fica tudo ali. Não é isso? Exatamente. É o hiperfoco, né? Ó, já que a gente é pet friendly, vou botar meu neném aqui para falar um oi, que ele veio aqui. Ah, deixa eu Olá, chamar ele gente, aqui. eu sou o Didinho, Lapela. Eu tô vendo que você é pet friendly também. Então eu vim com o vou meu chamar ele microfone aqui. do Lapela. Olá, Didinho, Lapela. Didinho, Não tinha como não ele trazer o meu sumiu. menino aqui, ó. Ah, ele tá lindo, ele tá fofo na foto com você. Né? Eu tô procurando o Didi, se eu chamá-lo pela última vez. Didinho, ó. Didinho, ó. A Thaís fez Pois é, um vem cá. paralelo Mamãe tava te disso chamando. disso que você falou, dizendo que realmente o quanto que a respiração impacta, né? A gente sabe que a respiração impacta demais Olha o meu bebê. nossa execução, né? Cadê? Eu vou ver o seu filho com uma certa latência, porque eu não vejo aqui, né? Mas eu vou olhar. Hoje eu coloquei, eu estava ouvindo. Procurem esse programa, joga no YouTube, Elaine Rovena, que é lindo ouvir ela cantar. E aí eu tava escutando a Elaine cantar. Ai, que bonitinho! Gente, eu só vi agora, tá? Ai, que coisinha fofa! Somos pet friendly. Os bichinhos são Completamente. ótimos também para acalmar o nervosismo, a ansiedade. Eles são maravilhosos para isso. E, e aí eu tava dizendo que eu coloquei, a gente falando dessa questão da voz, da emoção, né? E aí eu tava ouvindo a Rovena cantar. Aí ela tá cantando uma área linda. E aí o Lapela parou e ficou olhando assim, ó, com as orelhinhas assim, ó. Como que isso mexe com a nossa emoção e se mexe com a emoção até dos animais, né? Com a percepção. Então, Como é o nome maravilhoso. dele? Como é o nome Lapela, dele? Lapela, Lapela. um microfoninho de lapela. O meu é Didinho, mas o Didinho é um gato gigante, né? Olha aqui, gente. Nas 3 vezes do lapela. É, o Didinho tem 10 quilos, ele é enorme, né, meu filho? O lapela Ele tem veio aqui e ficar comigo. 700. Então, né, você vê. Elaine, Helena, quer fazer suas últimas considerações? Eu queria Quero. agradecer. Nossa, muito, 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 muito maravilhoso conversar com você. Um Muito prazer, uma obrigada. honra. Agradeço demais a você por esse espaço que eu tenho aqui agora, por essa iniciativa que foi sua, que eu estou nesse espaço aqui agora, porque você abriu essas portas. Então, te agradeço muito.
Tem aquela frase clássica de se eu posso enxergar mais longe, é porque eu estou nos ombros dos gigantes que se levantaram antes de mim. E você é uma gigante que faz com que a gente enxergue mais longe, como a professora Alfa, que é outra mulher incrível, que é uma gigante que nos ajuda a enxergar mais longe. Mas você Então, também. Você também. Você é uma pessoa ímpar porque é grata. Eu gosto muito também dessa questão dos ombros gigantes. Eu acho que tem sempre pessoas às quais a gente deve agradecer, pessoas que a gente deve sempre trazer no coração. Eu tenho muita dificuldade de lidar com pessoas que sejam ingratas, porque eu sou muito grata. Eu sempre falo isso para a Alfa, né, da importância da gente ter gratitude, como dizia minha mãe, e da gente trabalhar com o bem. Então, as minhas últimas palavras seriam da importância de vocês no universo, vocês que estão aqui nos assistindo, em relação à responsabilidade do cantar de vocês, né? Porque a música salva, o canto é curativo, é salvador. Eu já tive alguns episódios na minha vida que me marcaram profundamente. Eu quero, antes de finalizar, já deixando um beijo grande para a Tati e desejando um super sucesso para o programa dela, merecido, porque ela é uma excelente comunicadora, é uma mulher também de múltiplos saberes e fazeres, mas conduz super bem o programa, passou super rápido. Por favor, sigam a Tati, assistam o programa, mas com constância. Quem vem na semana que vem é o Délia, é maravilhoso. O André tem um monte de coisa para trazer para vocês. E como a Tati também é uma profissional da área da voz e uma fono, isso, né, esse leque abre. Mas eu queria deixar aqui para vocês uma reflexão da importância que nós cantores temos no universo. Alguns anos atrás, nós temos aqui um lugar chamado Santa Teresa, que é aprazível, um lugar mais frio, onde nós temos um museu dentro do gênero, um dos maiores museus, que chama-se Melo Leitão, maravilhoso, uma referência internacional, inclusive, e me convidaram para fazer um concerto lírico, eu e um pianista, dentro do auditório do museu, para um grupo de pomeranos idosos, lavradores pomeranos. Então, tinha uma senhora muito, muito singela, modesta, mas muito, muito idosinha, com chinelinho de dedo e com muitos sarcomas de Kaposi, muitas coisas, pomerana, né? Então o sol geralmente leva ao câncer de pele. E ela ficou o tempo inteiro em pé, me ouvindo cantando, o tempo todo. Eu finalizei o recital com a Ave Maria, de Bar e Gounod. Quando eu terminei, as pessoas vieram me cumprimentar, eu ia para o hotel porque eu ia descansar e depois eu tinha um show aberto na cidade, já cantando popular, uma outra coisa. Mas eu senti uma pessoa puxando assim, né, meu vestido, que eu estava com vestido de ópera, né? Eu fui toda paramentada para eles sentirem realmente o movimento do lírico. E ela virou para mim e falou: minha filha, eu quero dizer para você que para mim daqui para frente é você e Nossa Senhora. Quando eu estiver no meu altar, eu vou agradecer a Nossa Senhora e a você. Eu estou muito doente, eu sei que eu estou chegando na minha... Não falou reta final, no meu momento final. Mas eu quero que você saiba que você é a pessoa e a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Você parece Nossa Senhora. Então, muito obrigada. Começou a chorar. Me dá vontade de chorar até hoje, né? Porque isso não tem preço. Então, eu quero deixar aqui para vocês, eu fico emocionada até hoje, isso tem uns 15 anos, essa senhora com certeza não está mais aqui, mas entendam a importância do canto de vocês. A responsabilidade, por isso que eu coloquei para a Tati que essa minha temática tinha que ser mais ampla, não era falar só de técnica, é falar de sentimento, de amor, da responsabilidade curativa da alma,
do que o canto de vocês traz para quem ouve vocês. Tá bom, gente? Para quem não... O mais é deixar um beijo lindo no coração de vocês. Você não quer cantar umazinha pra gente terminar a live, não? Me despeço do pessoal e você canta uma música pra gente quando a gente vai terminando? Meus amores, eu vou ser muito sincera. Eu tô acordada desde 4h30 da manhã. Minha voz está no pé. Eu acho que eu não consigo cantar nada. Eu estava até pensando em cantar La Ronde, tipo... Mas o resto vai subir. Olha, e daqui não passa, gente. Porque eu tô desde 4h30 acordada, não fiz técnica, não fiz nada. Cantei aqui, assim agora, dando um exemplo. Mas a gente vai se ver bastante. Eu estou em todas as postas. Sigam todas as redes sociais da Elaine, que é Rovena, que é tudo lindo, é tudo muito lindo. Sempre conteúdo de muito valor. E procurem esse programa que vale a pena. Joga no YouTube. Elaine Rovena, que vocês vão encontrar. Se jogar lá, vai encontrar mais sobre as jornadas, sobre esses conteúdos, sobre esses projetos maravilhosos que ela faz. E eu tô doida para ir aí para te ver pessoalmente, conhecer pessoalmente. Muito obrigada. Muito obrigada por esse papo maravilhoso. Por mim, eu ficava aqui a noite inteira, pena que a gente não pode. Obrigada, professora Alfa, pela oportunidade, por todos esses movimentos. Abner, meu irmão gêmeo. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Abner é um fofo, né? Ele é, a gente fala Abner, você é um fofo. Ele é um fofo, esse menino. Ele é fofo. Tati, fiquem ligados aqui nesse programa nosso. Arte, ciência, conhecimentos e conhecimentos acadêmicos, conhecimentos do ser humano. Recomendem, né, gente? Recomendem muito. Lembrando que a Tati não é só uma cantora, ela é uma fono. Isso é muito importante, viu, gente? Ligadíssimos nisso. Eu não atuo como fonoaudióloga, né? Eu atuo como preparadora. Mas tem o conhecimento. Enquanto temos o conhecimento, aí sim. Estamos aqui para a gente compartilhar conhecimento, para compartilhar saberes. Vocês podem sugerir temáticas, coisas que vocês querem ouvir. Fiquem ligados nos cursos do Instituto Alfa. Tem sempre uma coisa mais maravilhosa que a outra. Tem curso na área da psicologia, da pedagogia, da neurociência, de voz. Tem de tudo, gente, produção. Então, fica aqui pertinho da gente e a gente sempre tem novidades. Muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigada, Elaine Rovena. Obrigada a vocês que estiveram com a gente. Obrigada, Abner. Obrigada, professora Alfa. Obrigada, Thaís, obrigada, Regis, obrigada a todo mundo que interagiu com a gente. E quinta-feira que vem a gente tem André Barroso falando de vozes extensas, não percam, quinta-feira que vem, no nosso programa Ciência e Arte, com vocês. Gente, divulga bastante, divulga bastante. O Abner está colocando em todos os grupos. Gente, divulga. Passa isso para frente. Conhecimento não é para ficar aprisionado, não. Façam esse favor às pessoas que vocês gostam e tragam para o programa da Tati para poderem assistir, que está muito legal. Maravilha, gente. Beijo. Tchau. Até a próxima. E alguém perguntou, fica gravado sim a live. Até. Beijo. Tem que ficar. Tchau.